Olá pessoal, eu sou Lisandra Soave e hoje eu vou falar sobre o meu blog, filmeshistóricos.blogspot.com.br. Eu sempre menciono meu blog nos meus vídeos, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Aqui no título Filmes Históricos eu já deixo logo uma pergunta. Por que somos o que somos, como chegamos até aqui? Porque eu entendo que a observação da trajetória da humanidade, né, ao longo da história, nos faz entender melhor por que a gente é hoje em dia da forma que a gente é, né, enquanto ser humano. Bom, então aqui eu tenho essas páginas no blog. Vou falar um pouco primeiro sobre o blog e a autora, onde eu falo um pouco então a respeito do objetivo do blog e um pouquinho a meu respeito também. Aqui sobre o blog temos bem-vindos ao Filmes Históricos, um espaço criado para trocarmos informações sobre os filmes que retratam fatos importantes e interessantes da nossa história. Pretendo aqui, com a ajuda dos meus colaboradores, explorar esses fatos de maneira bem simples e objetiva. Espero que esse passeio pela história através dos filmes seja tão divertido e fascinante para vocês como tem sido para mim. E é isso, gente. Para mim, realmente, fazer esse blog é um prazer muito grande, é uma grande brincadeira, na verdade, né? Uma coisa que eu faço com muito prazer mesmo. Tá? Então aqui eu criei essas páginas que eu dividi pelas eras históricas, tá? Para ficar mais fácil, deixei também os filmes aqui dentro organizados de maneira em ordem cronológica, tá? Como se fosse aqui um cardápio de filmes, na verdade. E começando então pela Idade Antiga. A Idade Antiga, ela começa logo depois do final da pré-história, né? Na verdade, ali uns 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Mas eu comecei aqui então com a série The Bible, né? Do Netflix. Coloquei uma data aqui fictícia, na verdade, né, uma data estimada, porque não se tem registros precisos das datas bíblicas, né? Coloquei aqui o filme de Noé, também com 3000 anos antes de Cristo, uma data também aproximada. O Mahabharata, né, um épico indiano, também com uma data estimada. O rei Harishchandra também faz parte do Mahabharata. O Escorpião Rei, o Escorpião Rei 2, o Egípcio. Aí começam datas um pouco mais históricas mesmo, né? Esse egípcio vai falar sobre o rei Akhenaton, os 10 mandamentos, Moisés, né, 1200 anos. Aqui começa então a Grécia Antiga. Mitologia grega, né, Hércules, Moisés também, né, o Êxodo, um pouco mais de mitologia grega e Grécia Antiga, Jasão e os Argonautas e o Velo de Ouro, mais Hércules, Medeia, Teseu. Já começa então entrando na história de Troia, né, da Guerra de Troia, Ifigênia em Aulis, Troia, vários sobre Troia. Ulisses, né, Odisseia, Odisseu. Final da Guerra de Troia, Electra. Mais um pouco de filme bíblico, Sansão e Dalila, Rei Davi, Salomão. Eneida, fundação de Roma, né, com Rômulo e Remo, Pequeno Buda. Começa aqui a entrar em questões de Roma, né, mais bíblico, Esther e o Rei. Então assim vai aqui os 300 de Esparta, né, o filme 300. Alexandre o Grande, Guerras Púnicas, vários sobre guerras púnicas, né? Começa a entrar então sobre a ascensão de Roma, Júlio César, Cleópatra. Aqui também a história de Cristo, né? O início aqui da era cristã, Barrabás, os filmes do começo da era cristã, Calígula, aqui a formação da Inglaterra, né, a Britânia.
Nero, o que mais temos aqui? E vamos assim até a queda do Império Romano, né? Quando termina então a Era Antiga, com a invasão ali dos bárbaros, temos aqui Átila o Huno, né? Como sendo um caso desse, o Anel dos Nibelungos, como mitologia germânica, Agostinho, a história de Santo Agostinho aqui, justamente durante a fase ali da invasão dos bárbaros e declínio do Império Romano. Tá, então, temos aqui a Idade Antiga e aqui ao lado também eu coloco os filmes que foram postados, tá? Porque nem todos os filmes que estão aqui na página eu tenho postagem a respeito dele. Alguns estão aqui somente para deixar aqui uma sugestão de filme, mas não está com a postagem. E também eu deixo os temas relacionados sobre essa era histórica. A Idade Média começa então com o final da guerra do Império Romano. Já temos aqui o aparecimento do Islã, né, com Maomé, os vikings, comecinho da Idade Média, o Cid, Gengis Khan, as Cruzadas, a Divina Comédia, o Nome da Rosa, os Medici, né, Joana d'Arc, vários reis ingleses e franceses, e também aqui ao lado as postagens e os temas relacionados. Temas relacionados temos, por exemplo, aqui as Cruzadas, o Islã, e assim vai, né? A anarquia, Gengis Khan. A Idade Moderna começa então com a descoberta do Novo Mundo, e já deixo logo de cara esse filme, né, 1492, A Conquista do Paraíso, que é justamente sobre esse tema, né, a descoberta das Américas, os Borgia, Joana a Louca. Esse Apocalipto também fala sobre a descoberta do Novo Mundo, Lutero, os Tudors, esse Atahualpa também sobre a queda do Império Inca, Ivan o Terrível, a Era de Elizabeth, a Rainha Margot, os Sete Samurais, o Novo Mundo, Pocahontas também, que apesar de ser um desenho infantil, também fala sobre o Novo Mundo, os Três Mosqueteiros, e assim vai até então a Revolução Francesa, que dá início então à Idade Contemporânea, né? Idade Contemporânea começa ali no final da Revolução Francesa, passa então pelo período napoleônico, Rainha Vitória, Os Miseráveis, que mais? Cícia, aí vai entrar, né, pelo século XX ali com as duas grandes guerras, Guerra Fria, e vai entrar então com bastante coisa sobre a Idade Contemporânea. Tá? Aqui ao lado eu deixei também, além dos temas relacionados, eu deixei alguns personagens históricos, né? Eles na história, falando sobre pessoas importantes de todas as eras, e elas na história, também mulheres importantes na história. Alguns países relacionados, alguns livros relacionados também que eu usei, e alguns diretores desses filmes. Tá bom, gente? E aqui, eu tô começando também uma página tem pouca coisa ainda, mas eu acho que também ficção científica complementa, sabe? Apesar de não ser história, mas também é sempre interessante ver como as pessoas pensaram o futuro, né? Por exemplo, esse Metrópolis, em 1927, se pensou como seria o ano de 1927, né? Então, é interessante ver como que as pessoas imaginam que será o futuro, né? Dali um vislumbre. Mas essa página é recente, tá? Ainda preciso alimentá-la com mais filmes, tá? E aqui no início, então, a gente tem as postagens propriamente dita, que elas estão em ordem das últimas postagens, né? Das postagens mais recentes. Eu tenho a colaboração também do Vitor Grané Diniz, da página Noites de Cinema, que é especialista em cinema. Essa página é do Facebook e do Instagram. E ele me manda também alguns textos sobre a história do cinema,
sobre essa questão mesmo mais técnica, né, do cinema. E eu achei que tem tudo a ver também, eu sempre ilustro com algum filme histórico, né? Eu ilustro o texto dele com algum filme histórico também. Falo bastante também sobre James Bond, né, 007, que apesar de ser uma franquia aí comercial e fictícia, né, mas ele traz também bastante contexto histórico, tá? Então é sobre isso que eu falo, conquista espacial, né? Então, muita coisa do século XX, do final, da segunda metade do século XX, é mostrada nos filmes do James Bond. Então, eu achei por bem incluí-los também, tá? Não só também James Bond, até X-Men tem aqui também, né? Porque tudo fala sobre o contexto que a gente está vivendo, né? No momento. Então, todos os filmes são válidos de serem abordados com esse aspecto histórico. Bom, eu deixo aqui, então, a recomendação do meu blog, tá? E, bom, a finalidade, né? Ele é destinado tanto a quem gosta, né, de história, quem gosta de filme, apenas por entretenimento, como também para estudantes, né? Tanto do ensino médio, universitários, e também professores que às vezes querem ilustrar alguma aula e precisam de algum filme que possa complementar ali o que ele está ensinando, né? Lembrando que os filmes, eles não servem como uma referência única, né, para o estudo da história, né? Isso é uma obviedade, porque muitas vezes eles romantizam, eles distorcem um pouco, eles se inspiram na história real, mas na verdade não são ali... nem todos são um relato fiel, né? Ele é mais para ilustrar. E uma coisa que eu acho legal também de colocar dessa maneira é porque, por exemplo, você vai conseguir ver o que está acontecendo no mundo inteiro, em várias partes do mundo, né? Melhor dizendo, naquele mesmo ano, naquela mesma década, né? Que, por exemplo, aqui, ao mesmo tempo que está acontecendo aqui, o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, Guerra Civil Americana, tá? Está acontecendo nos Estados Unidos, mas o que está acontecendo na Europa, né, em outros países, na Rússia, né? Então, aqui esses filmes, Deuses Generais, O Vento Levou, alguns aqui também, Três Homens em Conflito, todos eles falam sobre a Guerra Civil Americana. E o que está acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né? Então, temos aqui a Rainha Vitória, temos a Garibaldi. Então, assim, a gente consegue ter uma visão mais ampla de paralelos, né? Das histórias dos países em paralelo. Tá bom, gente? Então, a minha recomendação era essa. Deixo aqui a sugestão do meu blog. Se quiserem contribuir, colaborar com sugestões de filmes, né? Eu gosto de garimpar muitos filmes, tá? Filmes raros, assim, fora do circuito comercial. Eu gosto de filmes bem difíceis, assim. Eu tenho esse passatempo para mim, tá? É um hobby. Eu gosto muito de pesquisar. Se eu pego um contexto histórico ali, eu sempre vou ver se existe algum filme que fala sobre isso especificamente ou que menciona apenas, né? Então eu gosto muito de fazer essa pesquisa. Tá bom, gente? Então sobre o meu blog era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.